o estudo de funções é um dos estudos mais importantes do cálculo. Começaremos o estudo com uma função de ordem 2 ou uma função quadrática. A sua expressão geral é y é igual a ax2 mais bx mais c. Vejamos alguns exemplos. F de x é igual a 2x2 menos 5x mais 1. Nessa expressão, a igual a 2, b igual a menos 5 e c é igual a 1. Lembremos que a função de segundo grau, a sua expressão geral é f de x é igual a ax2 mais bx mais c. Ou, indistintamente, y é igual a ax2 mais bx mais c. F de x ou y podem ser a expressão da função. Segundo exemplo, f de x é igual a x2 menos 2. Nessa função, a é igual a 1, b é igual a 0 e c é igual a menos 2. Verifiquem que não temos o termo em x, por isso b é igual a 0. Um novo exemplo. F de x é igual a menos x2 mais 4x. Nesse exemplo, a é igual a menos 1, b é igual a 4 e c é igual a 0. Esse termo, que é uma constante, é também chamado de termo independente. Então, nessa expressão, nessa função, f de x igual a menos x2 mais 4x, não temos o termo independente. F de x igual a menos 3x2, um novo exemplo. Então, a igual a menos 3, b é igual a 0 e c é igual a 0. Gráfico de uma função de segundo grau. A expressão gráfica geral, genérica, para uma função de segundo grau será essa desse gráfico. Particularmente, essa é a expressão de y igual a x2. Com pequenas modificações, essa boca mais aberta ou mais fechada, sendo simétrico ao eixo dos y ou não, passando pelo zero ou não, todas as funções de segundo grau terão esse aspecto. Uma expressão que mostre uma função de segundo grau com menos x2, ela também terá pequenas variações desse gráfico, só que com a boca invertida. Vamos estudar um exemplo de uma função particular de segundo grau. Y igual a x2 mais x. Se x for igual a menos 3, y será menos 3 ao quadrado mais menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 3, 6. Então, para x menos 3, y igual a 6. Para x igual a 0, y igual a 0 ao quadrado, que é 0, mais 0. Então, para x igual a 0, y igual a 0. Significa que o gráfico passa pela origem. Para x igual a 2, y será 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6. O que nós podemos verificar, quando plotamos esses valores de x e y no gráfico, é que esse gráfico ele tem o aspecto de uma função de segundo grau. Ele passa pela origem, mas ele não é simétrico ao eixo y. Vejamos mais algumas características dessa função. O lugar em que o gráfico da função corta o eixo x é chamado de raiz. Uma função de segundo grau tem duas raízes. Portanto, uma função de segundo grau corta o eixo x em dois pontos. Nesse exemplo, verificamos que a função corta o eixo x na origem, 0 e 0, mas também corta no ponto menos 1 e 0. As raízes são
também os pontos em que y é igual a zero. Nós verificamos que para x igual a menos 1 e para x igual a zero, y será igual a zero. Podemos ver na função, se substituirmos x por menos 1, teremos menos 1 ao quadrado igual a 1, mais menos 1. Menos 1 mais 1 igual a zero. Também, se x for igual a zero, teremos y igual a zero. Portanto, essas são as duas raízes dessa função. Chamam-se zeros, ou raízes de uma função de segundo grau, f de x igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c, sendo a diferente de zero. Os números reais x, tais que f de x igual a zero. O indiano Bhaskara foi um dos maiores matemáticos de seu tempo. Seu nome é conhecido pela fórmula x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, que resolve a equação de segundo grau, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c é igual a zero. Um de seus livros mais famosos, chamado Lilavati, é uma homenagem à sua filha de mesmo nome. O livro trata de diversos assuntos, tais como o sistema de numeração, as 8 operações, frações, zero, regra de 3 composta, porcentagens, progressões e geometria.